Vamos iniciar agora aqui o nosso módulo de HTML, ok? Vamos começar a entrar na área de web, iniciando basicamente pelo HTML. Para me explicar da maneira mais fácil, mais objetiva para vocês sobre o que é e como funciona o HTML, vou procurar aqui uma maneira mais simples de fazer vocês entender. Vamos supor que vocês vão precisar fazer um site para colocar na internet, ou mesmo uma simples página, uma única página de internet. Vocês vão ter que dominar primeiramente o HTML. O HTML é a base de se criar uma página, um site, certo? Vocês terão que dominar essa linguagem. Porque afinal de contas, quando você quer colocar, por exemplo, um texto, fazer um site, esse site ele contém um texto e uma imagem, não é simplesmente abrir um editor de texto como o Writer que vocês já aprenderam e colocar esse texto e a imagem no documento, salvar e colocar na internet. Não é tão simples, certo? Exige uma série de comandos em HTML que vocês terão que colocar no documento. E principalmente é bom entender que o HTML não é uma linguagem que se programa. Você não é programador de HTML. É uma linguagem que você desenvolve o seu conteúdo, o conteúdo das coisas que você coloca, você adiciona o HTML e o HTML vai funcionar como uma espécie de formatação. Por exemplo, tem áreas do texto que você quer colocar em negrito. Aí você coloca lá uns comandos lá de HTML. Você quer adicionar no texto uma imagem, aí você lá usa um comando HTML para essa imagem ser adicionada. E por aí vai. Recapitulando, fazer um site não é apenas criar o texto ou criar a imagem e colocar na internet. Terá que ser feita uma série de comandos HTML, junto, claro, com os textos e as imagens, e salvos em um documento. Esse documento vai ter extensão .html, ok? Pois vamos começar aqui. Para a gente desenvolver os nossos arquivos HTML, a gente vai usar um editor de textos bem simples, certo? O curso inteiro vamos usar um editor de texto simples. Futuramente vocês optam por utilizar um editor de texto mais avançado, como o Dreamweaver, por exemplo, certo? O editor de textos que tem aqui, ele é o Gedit, certo? Ele fica aqui em aplicações, acessórios, editor de textos. Eu arrastei ele já aqui para dentro aqui da nossa área de trabalho, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar com esse simples editor de textos aqui, certo, pessoal? Um editor de texto bem simples, ok? Pois bem, para começar a fazer um documento HTML, a gente tem que colocar primeiro alguns comandos. E voltando, vamos ver o que é um comando. O que é um comando HTML? Um comando HTML se chama tag. A palavrinha que se escreve desse jeito, certo? Uma tag, ela é feita dessa maneira. Coloca esse sinal de menor e o sinal de maior. Isso daqui, pessoal, é um comando HTML. Geralmente um comando HTML é iniciado e tem um finalizador dele. O finalizador dele é o mesmo jeito, só que com essa barrinha aqui. Tudo bem? Terão alguns comandos que são únicos, que não vai precisar de um finalizador, só vai ter esse, certo? E além desses comandos também, além das tags, existem tags que têm atributos. O que são atributos? São características que colocamos aqui dentro. Atributos, o valor, certo? O atributo a gente coloca assim, igual, aspa dupla, e dentro colocamos o valor. Também tem atributos nas tags únicas. Também tem atributos e o seu valor, certo? Fica entendido assim o que é uma tag e seus atributos, pessoal? Vamos passar para frente. Para a gente iniciar um arquivo HTML,
primeiramente a gente precisa, antes de fazer qualquer coisa, criar algumas tags iniciais. Vamos lá, a primeira tag é essa, HTML, e encerra aqui. Colocando isso, pessoal, dá a entender que esse documento ele vai ser um documento HTML, tudo bem? A próxima tag é a tag cabeçalho, head, a tag cabeçalho. Também inicia e finaliza ela. Dentro da tag cabeçalho, colocamos a tag título, certo? Essa tag de título, o que você colocar dentro dela vai aparecer na barra de títulos do seu site. Também inicia e finaliza a tag, certo? Vamos colocar aqui modelo. Fora da tag cabeçalho vai existir a tag corpo de texto. Essa tag corpo de texto também é finalizada. Para falar a verdade, pessoal, é aqui dentro que vai ficar todo o nosso documento, os textos, imagens, todo o conteúdo vai ficar aí dentro desta tag, ok? Existe uma tag aqui também que a gente coloca do lado de fora, uma tag chamada meta, que ela é única, ela não precisa finalizar, e dentro dela colocamos alguns atributos. Para que vai servir essa tag? Seguinte, é complicado escrever uma palavra com acento, caracteres especiais. A gente precisa inserir alguns comandos. Se o tivesse acento, certo? A gente bastaria colocar o O com acento. Por quê? Porque tem a tag meta. Se não tivesse a tag meta, teríamos que colocar não só o O com acento, teríamos que colocar mais ou menos assim, certo? Isso daqui tudo é um O com acento. Então, para facilitar a vida da gente, a gente vai colocar essa tag meta sempre nos nossos documentos, certo? E quais são os atributos? Começa pelo atributo http menos equiv igual, aí coloque aqui, ó, content type. Não esqueçam de colocar o C maiúsculo e o T maiúsculo também. Fora aqui coloque um atributo chamado content. Dentro dele text barrinha HTML. Coloque também dentro do próprio atributo outro valor, que será char7 igual UTF menos 8, certo? Entendido aí, pessoal? A gente terá que colocar essa tag com esses atributos todos. Toda vida que vocês iniciarem um documento HTML, terá que colocar isso daqui, certo? Entendido? Vocês terão que colocar tudo isso daqui. É meio complicado, parece ser um pouquinho complicado. Então a gente vai fazer assim, a gente vai salvar esse documento já aqui como um documento modelo. Toda vida que vocês precisarem criar um documento, a gente cria um documento a partir desse modelo.
Então vamos lá, aperta lá no botão salvar ou dá um Ctrl S. Vamos colocar aqui, ó, modelo, arquivo, HTML. No final, pessoal, a gente coloca sempre uma extensão .htm ou .html, certo? Aí agora a gente vem aqui e aperta no botão salvar. Vejam, pessoal, que automaticamente, depois que a gente salvou esse documento como um documento HTML, já foi reconhecido que esse documento é um documento HTML. Como assim? Vejam que as tags elas foram coloridas e os atributos e valores também coloridos de uma maneira diferente, certo? Lembrando, para quem está usando o Linux educacional, o Kate, que é o editor, esse editor aqui é o Gedit. O editor lá do educacional, o editor Kate, ele também vai fazer isso. Ele vai pintar de cores diferentes o conteúdo, o que está dentro do documento, certo? Vamos fechar aqui. Olha aqui o nosso documento, ó. Quando vocês quiserem ver o conteúdo, quando vocês quiserem ver o projeto pelo navegador, clica com o botão direito em cima do arquivo e olhem por aqui, ó. Abrir navegador web Firefox, certo? Se vocês quiserem editar, no caso vocês querem editar o arquivo ou querem criar um novo documento a partir desse modelo, clica com o botão direito e coloca aqui, ó, abrir com o editor de texto, certo? Se você clicar com o botão direito e abrir com o Firefox, vai abrir lá o navegador Firefox, certo? Vejam aqui que não apareceu nada, porque a gente não colocou nada. Mas olhem lá para a barra de títulos. Já apareceu o nomezinho lá, modelo Mozilla Firefox. Lembra que a gente colocou o título de modelo. Então, pessoal, a gente vai começar agora a trabalhar já com algumas coisinhas em HTML. A minha ideia é desenvolver uma página que nessa página contenha um hino nacional brasileiro, certo? A gente vai desenvolver aqui uma página usando essa figura da bandeira do Brasil e tudo mais, certo? Então vamos lá. Para a gente criar um arquivo a partir do modelo, é da seguinte maneira que a gente faz: botão direito nele, não abrir como Firefox, abram aí como editor de textos. Deixa ele aqui no cantinho dele. Vamos abrir também como Firefox. Aí a gente trabalha com os dois. Faz a edição num, depois faz a edição no outro e estuda a edição do outro. Certo? Deixa eu diminuir aqui a tela. A gente fica intercalando dessa maneira, ok? Vamos lá começar. Primeiramente vamos colocar aqui um título diferente. Vamos colocar hino nacional brasileiro. Vamos logo aqui vir salvar como. Não salvar, salvar como, senão vocês vão perder a edição do modelo. Vamos colocar aqui aula 01 HTML. Claro, ponto HTML. Salva no desktop mesmo. Vou colocar aqui de novo. Aula 01 HTML. Ponto HTML. Vamos salvar. Certo? Vamos fechar esse Firefox aqui e vamos abrir o Firefox mais na aula 1. Ó, já apareceu aqui, ó, hino nacional brasileiro, vocês estão vendo?